Olá, turma do 8º anos. Vamos a mais uma aula de filosofia. Hoje nós vamos pensar um pouco sobre liberdade e expressão. Nós falamos em aula anterior sobre a questão do diálogo pode ser aprimorado e falamos um pouco sobre a dialética, a dialética promovida por Heidegger e da importância desse diálogo. Hoje nós vamos falar e refletir um pouco sobre liberdade e expressão, ou seja, liberdade de pensamento e expressão, da página 11. E é interessante que quando nós falamos em diálogo, essa questão da liberdade ela está implícita, ela está já inserida dentro desse campo do diálogo. Todo diálogo deve haver liberdade. Cada indivíduo ele tem que ter a liberdade de expressar os seus pensamentos e as suas ideias. E aí nós trazemos o conceito de democracia. Então, muitos países ele tem como uma forma política a democracia, que é algo que proporciona ao homem esta liberdade, né? É um regime político que defende a liberdade de expressão de cada indivíduo. Que cada indivíduo ele é livre para expressar os seus pensamentos, as suas ideias. Porém, nem todos os países têm essa liberdade, têm essa democracia. E muitos países lutam para obter essa democracia, essa política onde faz com que cada indivíduo possa ter esse direito adquirido, o direito exercido. Então o autor ele diz aqui na página 11 que esse direito cada ser humano tem de pensar por si mesmo, de expressar as suas ideias, de poder falar tudo que está pensando. Porém, mesmo muitos países tendo a democracia como um regime político que dá o direito de liberdade de expressão, muitas vezes, ao exercer essa democracia, ao exercer a sua liberdade de expressão, muitas vezes somos tolhidos, somos proibidos, somos censurados, somos punidos, porque muitas vezes essa liberdade tão desejada e alcançada por muitos, ela na prática, ela ainda sofre, né, realmente essa abertura que devemos ter, muitas vezes não tem. E o autor traz aqui que muitas pessoas, muitos países buscam, né, lutam para que o seu país possa, as pessoas do seu país possam ter essa liberdade de se expressar através de constituições, através de outros documentos. Então, durante a história, se vocês forem pesquisar, muitos países lutam, né, pessoas que se colocam na frente para lutar, para reformular, né, leis que possam promover essa liberdade, que possam fazer declarações que os seres humanos possam exercer essa liberdade. Mas aí nós encontramos nesse exercício da liberdade, no campo da liberdade, preconceito de muitas pessoas a respeito do que falamos ou expomos. Existe também a intolerância de ouvir o pensamento do outro. Existe a discriminação, porque você não pensa igual a mim, então eu lhe discrimino, como se o seu pensamento não valesse de nada, a sua fala não valesse de nada. E há também a censura e a perseguição, que isso é uma coisa mais rígida, né? Que quando você expõe seu pensamento, às vezes você está sendo censurado, porque o outro não coaduna do mesmo pensamento que o seu, não tem esse mesmo pensamento, e às vezes você vai estar sendo censurado as suas palavras quando você diz. Então é um campo do diálogo que nós devemos refletir, até que ponto eu tenho liberdade e até que ponto
As leis, elas me acobertam de eu poder expressar a minha liberdade, tanto no campo profissional como no campo religioso. Você é livre para exercer e aderir, seguir a religião que você quer. As pessoas não podem te condenar por isso. Então você tem esse direito garantido na Constituinte, nas leis do nosso país. Então é um campo muito vasto de uma grande reflexão que fizeram com que vários filósofos também pensassem sobre isso. Mas também nós temos nessa liberdade o outro lado. Às vezes, porque eu tenho a liberdade de expressar o que eu penso, as minhas ideias, as minhas opiniões, eu uso dessa liberdade, como sensacionalismo, eu uso dessa minha liberdade para invadir a privacidade do outro, eu uso dessa minha liberdade para caluniar, eu uso dessa minha liberdade para fazer uma difamação, uma ofensa, eu uso dessa liberdade para trazer um discurso do ódio, eu uso dessa minha liberdade para manipulações de informações em nome de interesses. É o que nós vemos aí nas fake news, que é um assunto bastante abordado. Então, nós temos 2 pesos e 2 medidas. Eu tenho uma lei que me garante a liberdade de expressão e de escolhas e de expor as minhas ideias, porém também eu tenho que ter o discernimento e a responsabilidade naquilo que eu vou expressar. Se eu estou usando de forma correta, só para que as pessoas conheçam o meu posicionamento, ou se eu estou sendo agressivo, se eu estou usando esse meu discurso, essa minha fala para prejudicar o outro. Então nós devemos também poderar, Nós temos, que bom que nós temos essa liberdade, mas que também não usemos essa liberdade para prejudicar os outros. E aí o autor leva a gente a pensar sobre isso. E dentro desse campo, dessa liberdade de pensamento, de expressar aquilo que nós temos em mente, nós vamos trazer um olhar filosófico, um olhar de filósofo, porque nós podemos ver que existiu 2 filósofos bastante importantes no campo do iluminismo. O iluminismo é uma corrente intelectual que surgiu no século XVII e no século XVIII, que eles valorizavam bastante o racionalismo, ou seja, as ideias trazidas pelas pessoas, pautadas na razão, e eles promoviam essas ideias, e eles valorizavam. Então, o iluminismo foi um período muito importante para os pensadores que acreditava nessa racionalidade. E aí nós temos 2 filósofos do século XVIII, Jean-Jacques Rousseau e Voltaire. Ambos, do século XVIII, eles tinham uma conclusão sobre essa liberdade de expressão. O primeiro filósofo, ele diz o seguinte: o homem nasce livre, por toda parte encontra-se a ferros. O que é que ele disse? Que o homem nasce livre, ele tem a liberdade de expressar, mas que a sociedade, as situações, às vezes lhe põem ferros, ou seja, proibições que atrapalham ou prejudicam esse ser humano viver essa liberdade. Já Voltaire, ele diz o seguinte: posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Então veja só que essa liberdade traz. Voltaire diz assim: eu posso não concordar com a sua ideia, mas eu vou defender a sua oportunidade de dizer. Então eu posso não concordar com a opinião de vocês, vocês podem não concordar com a minha, mas eu tenho que respeitar e você tem o direito de expor e expressar as suas ideias. Então, gente, por hoje é só. E depois eu gostaria que nas atividades semanais vocês fizessem o livro de atividade, as páginas 4 e 5, que vai estar essa atividade relacionada a esse tema, ok? Por hoje é só, até a próxima aula. Tchau!